Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 12 de junho de 2024, são meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e o foco das ações hoje está aqui no sul do Líbano e norte de Israel, né? Israel conseguiu, nessa madrugada, atingir um local onde haviam vários líderes do Hezbollah e matou, inclusive, o Abu Taleb, que era um dos principais líderes. É o oficial mais graduado do Hezbollah morto até aqui nessa guerra, né? Ou seja, o pessoal do Hezbollah ficou muito chateado, prometeu vingança, aquele negócio todo, né? Chorou as pitangas toda, e de fato fizeram uma grande barragem de foguetes aqui contra Israel hoje, mas não teve nenhum dano significativo. A maior parte dos foguetes foi destruída pelo Iron Dome, alguns que caíram em áreas isoladas que não teve nenhuma outra repercussão, né? Agora, as informações são que, na verdade, 4 líderes do Hezbollah teriam sido mortos nesse ataque. A gente não tem confirmação apenas do Abu Taleb até esse momento, né? Fora isso, a gente tem as informações de que o Hamas não aceitou a proposta de paz dos Estados Unidos, exigiu uma série de mudanças que simplesmente são inviáveis no final das contas, ou seja, deu em nada, como todo mundo sabia que iria dar em nada essa tentativa de paz entre Israel e o pessoal do Hamas, né? E finalmente a gente tem o depoimento dos reféns, né? O pessoal que ficou refém, que foi resgatado agora, eles contam um pouco como é que era a rotina deles enquanto capturados pelo Hamas, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, Mr. Meirelles e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui pelo sul, tá? Os soldados israelenses encontraram um grande bunker do Hamas ali em Rafah. Dá para ver mais uma vez aqui o quanto que eles têm de bases ali, né? Estava abandonado, tá? Não encontraram nenhum terrorista ali, mas claramente havia uma grande estrutura ali para os terroristas do Hamas nesse bunker aqui subterrâneo. Isso aqui é debaixo da terra, tá? E aparentemente eles fugiram, né? Perceberam que os israelenses estavam chegando e fugiram dali, né? O que mostra que continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza, em Rafah, mas a gente não tem mais nenhuma grande informação disso, né? Aqui em Jenin, na Cisjordânia também, vocês sabem, os israelenses têm feito algumas operações para destruir grupos terroristas aqui na cidade de Jenin, na Cisjordânia, e parece que os terroristas não estão muito satisfeitos. O batalhão de Jenin gravou um vídeo aqui reclamando que, né, ameaçando um monte de coisa. Não vale a pena nem a gente pegar a tradução disso, porque são só aquelas ameaças vazias de sempre, que vão destruir todo mundo e não sei o que lá, e que Israel vai pagar por isso, e botaram um blur na cara aqui do sujeito, mas mais uma vez o pessoal tem que melhorar os skills de Photoshop deles. Tá muito ruim a edição de vídeo dele, porque aparece a cara dos outros todos aqui, um monte de outras pessoas, né? E só o rapaz aqui da frente que não aparece, coisa e tal, mas no final das contas é só mais ameaça vazia ali, né? Bom, o que tem de interessante hoje foi justamente a morte do Abu Taleb, o comandante da unidade Nasr, que foi morto ali por um drone na cidade de Jawa, ali no Líbano. Então aqui no norte, no sul do Líbano, no norte de Israel, no sul do Líbano, você tem aqui essa cidade aqui, ó, na verdade foram 7 feridos, 1 morto e 7 feridos aqui no bombardeio nessa cidade, que justamente teria eliminado justamente esse rapaz aqui, o Abu Taleb, que é um oficial de alta patente do Hezbollah, né? Excelente notícia. Aqui mostra o trabalho de tentativa de retirada de pessoas dos escombros, né? Aparentemente foi um drone ali que atingiu o prédio onde estaria esse líder do Hezbollah, e o Hezbollah foi Hezbollah lá onde quer que ele vá prestar conta lá na religião dele, né? Enfim, é esse sujeito aqui, ele é o oficial mais graduado do Hezbollah, que foi morto desde o dia 7 de outubro, e na imagem de despedida aqui, né, o pessoal do Hezbollah sempre fazem essas imagens aqui, indicando os mortos, e ele recebe o título de comandante-em-chefe Taleb Abdullah, né, o apelido dele que é Abu Taleb, né.
e ele recebe o título de comandante guerreiro, né? Que é um título único dentro do Hezbollah. Só foi usado outra vez para o Hassan al-Tawil, que foi um outro líder também do Hezbollah de alta patente, que também foi destruído por Israel, né? Ou seja, o cara é importante, tá? Tem mais uma imagem dele aqui, e foi já prestar conta ele, né? E segundo está dizendo aqui o Mossad Commentary, parece que o Hezbollah prometeu vingança pelo assassinato dos seus 4 membros sêniores, né? Então não teria sido só o Abu Taleb, mas também teve mais membros que teriam sido assassinados nesse ataque, né? E eles disseram realmente aqui, ó, se o inimigo acredita que assassinando nossos líderes nós vamos acabar com o nosso apoio a Gaza, então eles estão errados. A nossa resposta vai ser um aumento na intensidade dos ataques, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, foi o que disse o executivo-chefe do Hezbollah, o Hashem Safi al-Din, né? Teve um pessoal falando assim, que não importa atingir o líder do Hezbollah, porque eles vão colocar outra pessoa na mesma posição, eles têm sempre gente para colocar em posição. Exatamente, mas adianta sim, por quê? Porque os líderes ficam com medo, né? O próprio Hassan aqui, Safi al-Din, está posando de macho, fingindo que é macho aqui nessa frase, dizendo que não vai ter problema e coisa e tal, mas aposto que ele estaria miando direitinho se o alvo fosse ele, né? Então, no final das contas, sim, faz diferença matar os líderes, é sempre um baque. Um novo líder pode ser apontado? Evidentemente que vai ser apontado um novo líder, mas até esse cara ter a confiança dos comandados e coisa e tal, e mesmo assim ele vai ter medo, porque né, ele é o próximo da linha, né? Bom, o Hezbollah de fato cumpriu a promessa, aumentou aqui, fez uma grande barragem de tiros aqui, ó. Essa aqui é uma imagem do norte de Israel, um grande bombardeio com mais de 100 foguetes, estão falando em 170 foguetes, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Eu não sei se o som... Uma grande quantidade de foguetes, né? A maior parte foi derrubada pelo Iron Dome, então não atingiu nada, mas teve outros que atingiram áreas aleatórias, né? Aqui, ó, um total de 170 foguetes do Hezbollah no Líbano forçaram israelenses no norte de Israel a correr para abrigos durante o Shavuot, as celebrações do feriado de Shavuot. Durante 8 meses continua esse ataque sem cessar lá do Hezbollah, né? O pessoal está reclamando que quer fazer alguma coisa com relação a isso, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Vamos ver. Bom, aqui tem mais vídeos dos ataques aqui no Mar da Galileia, né, no norte. Então os ataques todos foram nessa região aqui do Mar da Galileia. Aqui mais imagens de interceptações e coisa e tal. Enfim, um grande ataque, né? Israel já respondeu, já fez alguns outros ataques contra as bases de lançamento. Então o que Israel faz é anotar de onde é que vieram esses foguetes, deve ter base de lançamento lá, e imediatamente faz ataques contra essas bases de lançamento ali no sul do Líbano, né? Um monte de ataques que foram feitos aí para destruir essas bases de lançamento. É lógico, isso não vai acabar com os lançadores todos do Hezbollah, eles têm outras bases de lançamento, mas essas não lançam mais nada, né? E como eu mencionei, já tem um monte de gente se perguntando aqui o que fazer nesse caso, né? Um exército no Líbano que recebe ordens do Irã tem lançado foguetes e mísseis antitanque e drones suicidas em Israel pelos últimos 8 meses. A questão para os generais do Twitter é: o que Israel pode fazer para acabar com esses ataques dentro da lei internacional, né? Ou seja, o problema é esse, né? Israel sabe que a única alternativa para acabar com isso é invadir o Líbano, entrar com o exército e fazer lá no Líbano com o Hezbollah o mesmo que estão fazendo com o Hamas na faixa de Gaza. Não é uma coisa simples. Qual que é a preocupação? Isso vai ser pintado pelo resto do mundo como a invasão de um país ao lado, né? Mas e aí, como é que você faz? Porque o Líbano não toma nenhuma providência com relação a isso. O exército do Líbano, se existe algum exército no Líbano diferente do Hezbollah, não faz nada, né? Como é que Israel pode se proteger disso, né? Eu, sinceramente, acho que Israel tem que ir lá e tem que resolver essa parada mesmo, e não tem alternativa, mas, enfim...
eles já falaram que vão aguardar até o final do verão para tomar uma decisão nesse sentido, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala sobre a proposta de cessar fogo e coisa e tal, mas aparentemente isso aqui não vai dar em nada, a gente já falou sobre isso. Bom, teve uma tentativa de ataque terrorista em Jerusalém, o terrorista foi neutralizado, não está claro se ele chegou a atingir alguém. Aqui já é o momento do terrorista ali neutralizado ali, isso aqui parece ser algum mercado ali em Jerusalém, né? E o terrorista foi devidamente neutralizado ali na região, não teve outros mortos, né? Então, uma boa notícia no final das contas. O Eylon Levy está pedindo às pessoas para ajudarem na guerra de desinformação contra o Hamas, né? Então o Hamas está matando, está trucidando Israel na guerra da informação e nós precisamos lutar contra, né? Por favor, entrem no canal do WhatsApp, quem tiver interesse em ajudar nesse sentido, eu vou colocar o link desse tweet embaixo, caso alguém queira participar disso. Eu próprio não vou poder participar, primeiro porque eu não tenho tempo, segundo porque isso poderia comprometer a minha tarefa aqui, que é de trazer as informações atualizadas para vocês. Eu não quero me mexer com propaganda de guerra. Mas quem tiver interesse em ajudar, vocês sabem, eu acho que Israel está certo nessa guerra, né? Bom, o Blinken falou que está na hora de parar esse negócio de acordo de paz, porque o Hamas não vai aceitar um acordo de cessar-fogo. Ele pediu uma série de alterações, algumas alterações seriam até factíveis, seria até possível negociar com Israel para implementar essas alterações, mas outras alterações que eles pediram seria simplesmente impossível, Israel não iria aceitar, né? Por exemplo, uma coisa que ele falou, ele queria que, por exemplo, que caso demore demais o retorno dos reféns, que não iria cancelar o acordo, ou seja, Israel teria que ficar parado esperando o Hamas entregar os reféns, sem um prazo definido para entregar os reféns, o que é uma coisa totalmente sem sentido, né? Enfim, o que o Blinken já chegou à conclusão aqui é a mesma coisa que eu já cheguei à conclusão há muito mais tempo atrás, que não tem chance de ter acordo de paz nesse caso aqui, né? Bom, saíram informações sobre os voluntários descrevendo a rotina dos reféns do Hamas libertados por Israel, né? Então, o voluntário Ricardo Gonzalez, que é um chileno, escreveu para o Oeste as condições de cativeiro dos 4 reféns resgatados pela Força de Defesa lá de Israel, pelo IDF. Segundo ele, que também tem acompanhado as coletivas, houve alguma diferença entre a rotina dos 3 rapazes e da Noa Argamani, né? Ou seja, foram realmente mantidos em locais diferentes, né? Eles foram detidos por terroristas do Hamas com a cooperação das famílias que lá estavam. Gonzalez, de 42 anos, é publicitário, mas passou a se dedicar ao auxílio das famílias de reféns e atua como base na central de ajuda em Tel Aviv em relação direta com os familiares. O voluntário diz que os 3 homens ficavam em quarto isolado na cozinha e usavam banheiros da família. No entanto, não tinham contato com os moradores, apenas os terroristas do Hamas, e eram frequentemente agredidos com espancamentos, um cobertor quente num dia quente, escuridão prolongada. A casa que eles estavam era de Abdallah Ajamal, o jornalista islâmico lá da Al Jazeera, e às vezes havia terror psicológico, com gritos, ameaças com armas de fogo, obrigações de observar conteúdos provocadores, de estudar as leis do Alcorão, de cumprir ordens que não tinham sido detalhadas ainda. Enfim, não há confirmação de que as famílias foram obrigadas pelos terroristas a receber os 4 reféns ou se fizeram por vontade própria, né? Existe a possibilidade dos caras terem forçado a família a receber os reféns, mas também pode ser algo voluntário. Os rapazes foram mantidos em condições físicas mais difíceis do que a jovem, que estava em um quarto escuro e pequeno. Havia um outro quarto ao qual eles tinham acesso com televisão. Eram alimentados uma vez por dia, ficavam no último andar e todas as manhãs ouviam a família se arrumando e a voz dos filhos da família que os mantinha em cativeiro. O Wall Street Journal acrescenta, a reportagem aparentemente veio do Wall Street Journal, que quando os reféns não aderiram às regras estritas dos captores, recebiam punições, como ficar trancado no banheiro e ter contra si uma arma apontada com ameaça de morte. Os terroristas costumavam dizer-lhes que ninguém se importava com eles, que ninguém viria resgatá-los. No aniversário de Meir, ele só sabia porque tinha anotado os dias num caderninho, né? Os 3 casualmente assistiram pela TV uma reportagem da Al Jazeera.
e a emissora transmitiu as cenas de uma manifestação em Tel Aviv das famílias dos reféns. E isso deu esperança a eles, né? Poxa, que sorte deles verem isso, né? Amizade entre os reféns e sequelas, né? E acabou surgindo uma amizade, evidentemente, entre os reféns, que nem se conheciam antes do episódio, acabaram virando amigos íntimos e coisa e tal. Enquanto isso, a Noa, segundo o voluntário, permaneceu em condições relativamente normais. Ela foi mantida em cativeiro na casa de um cidadão, em um quarto, ocasionalmente era levada para ver a luz do dia e andava com terroristas ao lado, disfarçada de cidadã de Gaza. Os médicos, de acordo com Gonzalez, disseram que no dia do retorno, a adrenalina de voltar para casa impediu maiores análises, né? Passados alguns dias, ficou constatado que principalmente os 3 têm problemas, como se acostumar com a luz do dia novamente, voltar a dormir, falar alto, mudança de horário, medo de ruídos. Ou seja, realmente é traumatizante a situação, né? É um sequestro com terror, né? Um absurdo isso. Fisicamente tem falta de proteína, perderam peso, tem outros problemas e lesões físicas, né? Mais informações ainda, segundo ele, são repassadas mais à frente, inclusive com relação à suposta ocorrência de abuso sexual por parte de sequestradores, né? Muito triste esse tipo de coisa. Mais triste ainda é ver que existem pessoas a favor do Hamas. Tem gente a favor do Hamas, aqui no Brasil tem. O Lula, o idiota do Lula, é a favor do Hamas. Olha que absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.